Como saber se sou salvo? Pera aí, que deu chute. Agora vai. Pode ir? Pode. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso Paralelo com Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto, que também causa muitas dúvidas, Mais uma pergunta: como saber se sou salvo? Essa é uma pergunta até recorrente, Muitas pessoas fazem essa pergunta. E primeiro é interessante notar que uma pessoa que faz essa pergunta, ela mostra uma preocupação com relação à sua conduta, com relação a como ela tem andado, como ela tem vivido. E é uma coisa notável, porque quem não se importa com seus pecados, com seus delitos, com o seu caminho, não demonstra algo que uma pessoa salva deve ter, que é essa preocupação, que é esse arrependimento em relação aos seus pecados. E aí primeiro a gente tem que lembrar que o salvo, ele é uma pessoa que foi regenerada por Deus. Então o Espírito de Deus habita nessa pessoa, e trabalha para que ela cada dia mais busque a Deus, que busque uma vida de santidade, porque Ele não nos escolheu porque nós éramos bons, santos, mas porque Ele queria nos tornar santos e irrepreensíveis. Ele quer nos tornar santos e irrepreensíveis, como nos diz Efésios 1, no versículo 4. Então há uma mudança de consciência, há uma mudança e um arrependimento. Como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12, ele refere lá: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, com mente ele quer dizer todo o nosso ser. Então a gente sai de um formato que é o formato do mundo, de pecado, de coisas erradas, para o formato que Deus quer para a nossa vida. E essa conversão ela acontece em tempos diferentes. No tempo que Deus resolve se revelar e realmente nos converter, nos mudar. Então alguns na infância, outros na adolescência, outros na juventude, outros na velhice, mas ela acontece efetivamente na vida daquele que é salvo. Tem também algumas características das pessoas que foram regeneradas por Deus, que são realmente salvas, São pessoas que acreditam em Jesus, são pessoas que não têm prazer em pecar, Não é aquela pessoa que eu escolhi viver essa vida de pecado e definitivamente eu vou viver assim, Me deixa pecar em paz, Que é o que muitas pessoas dizem com a sua conduta hoje em dia. Mas ela tem consciência de que por conta dos seus pecados, Jesus Cristo morreu na cruz. Então é uma pessoa também que ama a Deus e que procura exercer o grande mandamento, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Claro que nós somos falhos, nós não conseguimos fazer isso sempre, mas nós devemos buscar fazer isso sempre. É alguém que quer ir à igreja, que quer estar em comunhão com os irmãos, aquela comunhão relatada, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42 a 44. O 42 vai dizer: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, é alguém que quer orar, que quer estar com os outros irmãos. É alguém que, por exemplo, em meio à pandemia, sofreu por não poder ir à igreja. Não é alguém que se denomina, por exemplo, um desigrejado, não precisa da igreja. É alguém que quer ir à igreja, que quer viver essa vida. Porém, o salvo, ele peca também. Por esse motivo, algumas pessoas, quando caem, quando pecam, elas se questionam se realmente elas são salvas. Elas questionam se eu pequei, será que eu realmente sou salvo?
existe esse questionamento, mas existe também após ele um arrependimento dos pecados, uma procura por mudança e uma luta contra o pecado. E assim como Deus disse, como Jesus disse, né, na cruz, para aquele ladrão que estava crucificado do seu lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso, somente Ele pode dizer e confirmar em nossos corações que nós realmente somos salvos. Somente Ele pode confirmar. E essa confirmação ela é pessoal para cada um. Então, do mesmo modo como Ele disse para aquele ladrão na cruz, Ele vai dizer em certo momento, no momento exato, no momento que Ele escolheu, Ele vai dizer para você: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, que você possa descansar o seu coração, sabendo que deve cumprir a palavra de Deus, sabendo como vive uma pessoa salva e sabendo que o Senhor, em seu tempo, vai revelar a você a sua salvação, e se já revelou, que você possa viver de uma forma diferente, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje do nosso projeto Paralelo com Deus. Fiquem com Deus.